Sexualidade. Eita, tema polêmico, não é mesmo? Dá um gelo na barriga só de imaginar o filho ou filha fazendo perguntas do tipo: como eu fui parar na sua barriga? Ou o que é sexo? Ou mamãe, o que é ejaculação? Papai, por que meu piu-piu está duro? Sua criança não te fez esse tipo de pergunta ainda? Então se prepara que ela vai fazer. Não estou te assustando de maneira alguma. Estou te falando porque todas as crianças têm curiosidade sobre o assunto, o que é totalmente natural, já que a criança é cientista por natureza e por ela ser cientista, ela vai questionar sobre tudo o que ela ver e ouvir e não vai se tranquilizar enquanto não descobrir. Aí é que está o problema. Se você não responder, ela irá continuar sua busca incessante pela resposta, nem que seja no YouTube. Isso mesmo. A questão é que muitas crianças afirmam que começaram a acessar pornografia desde que pesquisaram sobre sexo na internet. Infelizmente, aprendem, ou melhor, desaprendem, até porque a pornografia não tem nada a ver com a sexualidade humana, que envolve afeto, respeito e valorização do próprio corpo e do corpo do outro. Pelo contrário, além do grande potencial que ela tem para causar vícios, ela ainda mostra o sexo apenas como instinto animal. Em outras palavras, mostra apenas o ato em si desvinculado de toda a energia saudável que envolve a nossa sexualidade. Além desses perigos que as nossas crianças correm ao serem curiosas por natureza em relação a esse tema, ainda temos o problema de que há uma grande banalização sobre o sexo em músicas, piadas, novelas, jogos, redes sociais, etc. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Você não tem a opção de não oferecer educação sexual para o seu filho ou filha. Além do mais, sem o conhecimento do toque do sim e do toque do não e dos demais conceitos que envolvem a aprendizagem do que é o abuso sexual para então se prevenir dele, as crianças se tornam alvo dos criminosos. Acho importante dizer que não é só homem que abusa, mulheres também. Adolescentes também abusam os próprios irmãos e primos, enfim. Não falo isso para te assustar, e sim para te informar que por mais que a lei exista, ainda assim os crimes continuam, infelizmente, e você pode comprovar isso através dos noticiários. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dos 159 mil registros feitos pelo Disque 100 em 2019, 86,8 mil são violações contra as crianças e adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. Dentre essas denúncias, 11% é sobre violência sexual infantil, que corresponde a 19 mil ocorrências. A maioria desses abusadores são do convívio da vítima e, por mais inaceitável que seja, não é só padrastos, vizinhos, tios e avós que abusam, pais também, infelizmente. Esses dias eu estava assistindo uma live de uma grande especialista no assunto, em que ela contou ter atendido um caso em que o irmão e sua mulher pediam para a mãe deixá-los trocar a fralda da bebê, se passando por pessoas gentis e prestativas, e no momento da troca da fralda eles tiravam fotos e filmavam as partes íntimas da criança para depois comercializar com os criminosos. A mãe, assim que aprendeu sobre algumas características do perfil de abusadores, logo suspeitou do irmão e da cunhada por conta desse exagero de sempre quererem cuidar da higiene da bebê. Graças a Deus, a mãe descobriu o que estava acontecendo e tomou as providências necessárias. Dito tudo isso, eu quero informar o seguinte: os especialistas afirmam, com base em diversos estudos, que quanto mais informada a criança e os pais forem, mais protegida ela estará. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre a importância da educação sexual e de oferecê-la aos nossos filhos, quero explicar a vocês e deixar bem claro que falar de sexualidade às crianças não tem nada a ver com o ato sexual em si. Ou seja, quando falamos de oferecer educação sexual desde o ventre materno, por exemplo,
é justamente sobre abordar outros aspectos da vida humana. Já de antemão eu aviso que a criança não tem hormônios sexuais e ela não tem fantasias e tampouco pensa em sexo como os adultos. Fique tranquilo quanto a isso. Quando ela pergunta sobre assuntos relacionados, é apenas por curiosidade mesmo. Acho muito importante também dizer que aqueles jogos sexuais em que as crianças são pegas manipulando o órgão sexual do amiguinho e vice-versa, são simplesmente uma brincadeira que faz parte da idade e curiosidade delas. É claro que não é pelo fato de ser natural que não iremos corrigir ou não iremos nos preocupar, pelo contrário, a nossa intervenção precisa ser baseada no ensino e não na punição, para que não haja fixação nessa fase, fazendo com que a criança desenvolva uma compulsão por esse tipo de toque. Não precisa brigar, bater ou fazer a criança se sentir culpada e com vergonha. Caso você venha a flagrar esse tipo de situação, pelo contrário, você terá de manter a porta do diálogo aberta para poder conversar com sua criança a respeito de que as partes íntimas são chamadas assim justamente porque não devem ser mostradas a quem quer que seja. Da mesma forma, a masturbação infantil. Confesso que quando eu estudei sobre isso na minha formação em psicanálise, fiquei horrorizada e me perguntei, será mesmo que isso existe? Parece que a palavra criança não combina com a palavra masturbação, não é mesmo? Mas enfim, primeiro nós precisamos entender sobre o toque nos genitais. Por conta da fralda, a criança fica com menos acesso ao pênis e à vulva, então é muito comum a partir dos 6 meses ela começar a tocá-los assim que possível, especialmente na hora da troca das fraldas ou do banho. É claro que depois do desfraude a criança vai dar mais atenção às suas partes íntimas, afinal vai estar ali mais exposta e bem mais desenvolvida e legal. Isso por si só já chama a atenção dela. Também tem a questão do enrijecimento do clitóris e do pênis, que é super normal. Me lembro de uma mãe apavorada que me pediu ajuda porque o filho de 4 anos perguntou o porquê que o pênis dele ficava duro. Pense no desespero dessa mãe. Depois que eu a informei, dizendo que o pênis endurece desde que os meninos estão no útero, aí ela ficou bem mais calma. Isso porque o adulto associa ereção com ato sexual, mas nós sabemos que não é assim. No caso da criança, é totalmente natural e, como eu já disse, elas não têm hormônios sexuais. Aí eu disse à mãe, diga para o seu filho que é porque o sangue faz um passeio no corpo todo para ver se está tudo bem e quando chega no pênis ou no piu-piu, o sangue para um pouquinho só para dar um sinal de que está tudo ótimo e por isso o órgão fica durinho. Nessa faixa que é dos 2 aos 3 anos, é muito comum a criança querer mostrar seus genitais aos amiguinhos e também de querer ver os genitais dos coleguinhas. Fiquem tranquilos, sua criança não quer praticar sexo. Se você a ver brincando de médico, não se preocupe. Ela só está querendo descobrir aquela parte do corpo. Parte esta que proporciona sensações diferentes e isso não significa que seu filho ou filha vai ser aí viciados em masturbação. E aqui, novamente, eu reforço a importância de não brigar com a criança ao vê-la manipulando os genitais. É claro que você irá conversar dizendo que as nossas partes íntimas não devem ser mostradas e por isso não é legal ficar colocando a mão nelas quando estiver no mercado, na rua ou na igreja e quando estiver brincando com os coleguinhas. E com isso, aos poucos, sua criança irá entender a importância do cuidado com as suas partes íntimas e a dos demais. Agora, se você perceber que a criança está imitando posições sexuais exageradas, sexo oral e penetração de objetos, interrompa imediatamente, de novo, com a maior calma possível. Comece a investigar com quem e onde ela aprendeu estas coisas. Cuidado, se ela sentir medo, não irá contar nada. É preciso muita estratégia nesse caso.
Aqui eu chamo sua atenção do seguinte: quando os especialistas orientam os pais a oferecer educação sexual como prevenção ao abuso, não se trata de fazer terrorismo na cabecinha delas, para que elas desconfiem de todo mundo. Jamais, não é isso. A gente não fica desconfiando de todas as pessoas do convívio e coisas do tipo. Não é essa a intenção. O objetivo é ensinar a criança a se autoproteger, ou seja, por si só ela irá saber se alguém está tentando abusá-la e com isso irá agir de acordo com o que aprendeu, seja sair correndo, gritando ou contar aos pais ou adultos de sua confiança. Resumindo, oferecer educação sexual às crianças é ensiná-las o respeito a si mesmas, ao próximo e de como se proteger de eventuais abusadores. Especialistas nacionais e internacionais concordam nisso tudo que eu já te falei. Agora que você já avançou bastante sobre o tema sexualidade infantil, podemos falar um pouco sobre como identificar se a criança está sendo vítima de abuso sexual. Acho importante destacar que um fator nunca deve ser isolado de outro, ou seja, são várias mudanças que ocorrem de maneira simultânea e bem perceptível na rotina e no corpo da criança. Nós sabemos que o corpo fala. Se a criança vem apresentando choros excessivos aparentemente sem motivos, repulsa de alguém que é muito próximo da família, que agora ela não quer mais ficar perto ou ir no colo, enurese noturna, ou seja, de repente a criança volta a fazer xixi na cama ou começa a fazer xixi na cama. Junto a isso, ela também começa a passar mal com ânsia de vômito perto de alguém ou só de ouvir falar de uma pessoa específica. Lembre-se, é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que essa criança mudou repentinamente no sentido de que gostava de conversar e de repente está muito calada, muito oprimida e com perturbações do sono. Por isso é importante estar atento em tudo que envolve a criança. Não se esqueça, o corpo fala. Ao perceber tudo isso e suspeitar que há indícios de abuso, aproxime-se de sua criança para fortalecer ainda mais os vínculos entre vocês e comece a conversar com ela, demonstrando que você vai protegê-la sempre e que ama saber sobre tudo o que acontece com ela. Mas atenção, não vá direto ao ponto perguntando: você foi abusada? Não, não é isso, tá? Não é desse jeito que fala. Até porque a criança pode nem saber o que configura um abuso e também pode estar sendo ameaçada caso esteja sendo vítima de alguém. Caso necessário, leve a um profissional qualificado para ver o que está acontecendo e é claro que se houver machucado nas regiões genitais, é preciso levá-la ao médico o mais rápido possível. Falando agora do perfil do abusador, saiba, não tem como olhar para a pessoa e saber se ele ou ela são pedófilos. Geralmente são pessoas acima de qualquer suspeita. O que nós sabemos é que existem vários perfis de abusadores. Por exemplo, há aqueles que preferem crianças de 6 anos, então como estratégia irão em busca de mulheres com filhos nessa faixa etária. Geralmente seguem um ciclo. Ao passo que as crianças vão crescendo, o pedófilo vai mudando de parceira. Primeiro que eles são muito sedutores, então eles agradam, dão muitos doces e até dinheiro em excesso para a vítima. Uma coisa é dar um dinheirinho de vez em quando e por igual. Outra coisa é uma criança em si receber uma quantia muito diferente. Eles também ameaçam as crianças dizendo para não contar o segredo deles para ninguém, senão ela irá apanhar ou os pais não irão acreditar nela de jeito nenhum e também ameaçam dizendo que irão matar um membro da família caso ela conte para alguém. Se você fizer isso que eu estou mandando, eu vou te proteger para o resto da sua vida, diferente da sua mãe que só bate em você. Ou vou comprar todos os brinquedos que você quiser. Entende? O pedófilo não demonstra ser um monstro apesar de suas monstruosidades. Ele é cheio de ameaças, como já falei, mas também tem lábia e muitas vezes só se aproxima dos pais da criança justamente pela má intenção de violentar
os inocentes. Por isso que é muito importante estabelecer diálogo com a criança desde o útero materno, a fim de que ela perceba que os pais são seu porto seguro para poder contar tudo o que acontece com ela. Se no dia a dia elas perceberem que os pais detestam responder perguntas que elas fazem em relação à sexualidade e tudo que envolve os órgãos genitais, automaticamente elas irão se retrair e terão muita dificuldade em contar aos pais que fulano ou ciclano mexeu em suas partes íntimas. Há relatos de adultos que não sabiam que estavam sendo abusados quando crianças, justamente porque não aprenderam a diferença entre os toques de carinho e os toques de violência, até porque nem todo toque de abuso causa dor física. E para concluir, pai, mãe ou cuidador que me assiste, fiquem atentos se tem algum adulto que insiste em ficar a sós com sua criança ou que fica pedindo toda hora para você deixar seu filho ou filha com ele ou ela. E, claro, junto a isso observe outras características que eu já mencionei. Lembre-se, é um conjunto de coisas e, além do mais, o corpo da criança fala. Precisamos escutar de nossas crianças até aquilo que elas não falam. No primeiro momento, não se preocupe com o suposto abusador, ou seja, para isso tem a equipe policial que irá fazer o trabalho de investigação. A primeira coisa a se fazer é tirar a criança da situação de risco, evitando deixá-la sozinha com o suposto agressor. Depois leve a algum profissional como psicólogos ou psicanalistas, de preferência infantis. Você pode recorrer ao conselho tutelar de sua cidade para solicitar apoio e orientações, como também poderá ligar no Disque 100, que imediatamente a equipe entrará em contato com a Delegacia Civil da região, Conselho Tutelar e Ministério Público, e rapidamente os órgãos começarão o processo investigativo. O Conselho Tutelar também poderá encaminhar sua criança ao psicólogo clínico do SUS, que faz parte da rede de proteção do seu município, se houver. Então era isso que eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto. Espero ter ajudado. Foi um prazer. Até a próxima.